Olá, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao canal Alma Ascensionada. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever e, se possível, deixe seu like e compartilhe este vídeo com amigos e familiares pelo WhatsApp e redes sociais para ajudar a espalhar esta mensagem de fé. Neste vídeo, falaremos sobre a Semana Santa, que é a celebração mais solene do calendário litúrgico católico, remontando aos primeiros séculos do cristianismo. A Semana Santa é um dos períodos mais importantes do ano litúrgico da Igreja Católica, pois celebra a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ela começa no Domingo de Ramos e termina no Domingo de Páscoa, passando por momentos profundos de reflexão e devoção. Origens e história da Semana Santa. Quando foi criada e adotada pela Igreja Católica? Bem, no século II, os primeiros cristãos já celebravam a Páscoa, ou ressurreição, como o ápice da fé. Avançando para o século IV, o Concílio de Nicéia, em 325, estabeleceu a data da Páscoa como o primeiro domingo após a primeira lua cheia do equinócio de primavera no hemisfério norte. Já no século V, a Igreja estruturou a Semana Santa como um período de preparação, incluindo o Tríduo Pascal, que consiste na quinta, sexta e sábado santos. Durante a Idade Média surgiram devoções populares como a Via Sacra e as procissões, especialmente na Espanha e Itália. A Semana Santa não foi criada de uma vez, mas desenvolveu-se organicamente a partir da tradição apostólica e dos concílios da Igreja. Vamos falar sobre os eventos detalhados da Semana Santa, começando com o Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos celebra a entrada messiânica de Jesus em Jerusalém, conforme descrito em Mateus, capítulo 21, versículos 1 a 11. Durante este dia, há alguns ritos importantes. Primeiro, a bênção dos ramos, onde os fiéis levam ramos de palmeira ou oliveira, simbolizando vitória e martírio. Em seguida, há a procissão, que representa a aclamação de Cristo como Rei. E por fim, a leitura da paixão, geralmente do Evangelho de Mateus, Marcos ou Lucas. Agora vamos explorar os eventos de segunda, terça e quarta-feira santa. Esses dias são um tempo de preparação, com missas focadas nos últimos ensinamentos de Jesus, como a traição de Judas, descrita em Mateus, capítulo 26, versículos 14 a 25. Existem também tradições locais. Em Roma, por exemplo, o Papa celebra a Missa do Crisma na quinta-feira, mas em algumas dioceses, isso ocorre na quarta-feira. Além disso, a penitência é uma prática comum, com alguns fiéis fazendo confissão sacramental. Quinta-feira Santa é um dia repleto de significados profundos. Pela manhã, temos a Missa do Crisma, onde o bispo consagra os óleos sagrados. Já à tarde e à noite, celebra-se a Missa da Ceia do Senhor. Durante essa missa, recordamos a instituição da Eucaristia e do sacerdócio, conforme narrado em João capítulo 13, versículos 1 a 15. Um dos momentos mais emocionantes é o lava-pés, onde o sacerdote lava os pés de 12 fiéis, relembrando o serviço de Cristo. Em seguida, ocorre a transladação do Santíssimo. O altar é esvaziado e a Eucaristia é levada para um altar secundário, chamado repositório, onde os fiéis permanecem em adoração. Na Sexta-feira Santa,
a Igreja vive um dia de profundo recolhimento. Este é o único dia do ano em que não há missa. Em vez disso, temos a Liturgia da Paixão, que inclui a proclamação da Paixão, conforme o Evangelho de João, capítulos 18 a 19. Durante esta liturgia, também temos a oração universal, onde se reza pelos governantes, pela Igreja, pelos judeus, pelos não cristãos e por todos. Outro momento importante é a adoração da cruz, onde os fiéis podem beijar ou reverenciar a cruz. A comunhão é feita com hóstias consagradas na Quinta-feira Santa. Além disso, os católicos entre 14 e 60 anos são obrigados a praticar jejum e abstinência. Muitos também participam da Via Sacra, que é a encenação ou meditação das 14 estações da Paixão de Cristo. O Sábado Santo é um dia de silêncio e luto, pois a Igreja espera junto ao túmulo de Cristo. À noite, celebra-se a Vigília Pascal, considerada a mãe de todas as vigílias. A celebração começa após o pôr do sol, com todas as luzes apagadas. A cerimônia inclui a bênção do fogo novo e do círio pascal, que simboliza Cristo como a luz do mundo. Em seguida, temos o Exultet, um canto de alegria pascal. A liturgia da palavra é composta por 7 leituras do Antigo Testamento, uma epístola e o Evangelho. Durante a Vigília Pascal, também ocorre a renovação das promessas batismais, onde os fiéis são aspergidos com água benta. E, finalmente, a celebração culmina com a Eucaristia da Ressurreição, marcando a vitória de Cristo sobre a morte. Domingo de Páscoa, a celebração máxima da fé cristã, marca o triunfo de Cristo sobre a morte. É, sem dúvida, um dia de grande alegria e renovação espiritual. Durante a missa solene, os cânticos de Aleluia ressoam, um hino que foi proibido durante a Quaresma, mas que agora ecoa em celebração. Além disso, há uma bênção especial do Papa, conhecida como Urbi et Orbi, que é transmitida para os fiéis ao redor do mundo. A importância da Semana Santa nos dias de hoje é imensa. Primeiro, ela reafirma a fé, renovando o sentido do sacrifício e da esperança cristã. Em segundo lugar, promove a comunhão universal, pois católicos de todo o mundo participam dos mesmos ritos, criando um sentimento de unidade. Além disso, a Semana Santa tem um papel significativo na evangelização, atraindo até mesmo não católicos pela sua profundidade simbólica. E, claro, oferece uma resposta ao secularismo, servindo como um contraponto ao consumismo, como, por exemplo, rivalizando com o coelhinho da Páscoa. A Semana Santa é celebrada no mundo todo? Sim, mas com variações culturais fascinantes. Na Espanha e na América Latina, por exemplo, há procissões dramáticas, como a famosa Semana Santa de Sevilha. Nas Filipinas, alguns fiéis se crucificam, uma prática que não é oficial da Igreja, mas que mostra a intensidade da devoção. No Oriente Médio, os cristãos locais celebram com cantos antigos em aramaico, preservando tradições milenares. Já na África, a celebração incorpora danças e ritmos locais, criando uma expressão única de fé. E não podemos esquecer das igrejas ortodoxas, que celebram a Semana Santa em uma data diferente, seguindo o calendário juliano, e com uma ênfase especial no Fogo Santo de Jerusalém. A abstinência de carne na Sexta-feira Santa é uma prática profundamente enraizada na tradição católica, com significados bíblicos, teológicos e penitenciais. Vamos explorar em detalhes origem bíblica e simbolismo, o sangue e a vida. No Antigo Testamento, o sangue era sagrado porque simbolizava a vida.
A carne com sangue representava a vitalidade e seu consumo era regulado. Sacrifício de Cristo. Jesus derramou seu sangue na Sexta-feira Santa. Ao evitar carne, que é associada a festas e abundância, os fiéis unem-se a seu sacrifício. O peixe era um símbolo secreto dos primeiros cristãos, um acrônimo de Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Jesus multiplicou peixes e chamou pescadores como discípulos. Razões penitenciais: jejum e mortificação. A Igreja prescreve jejum, que é apenas uma refeição completa, e abstinência de carne na Sexta-feira Santa, como forma de penitência pelo pecado humano, que exigiu o sacrifício de Cristo. A carne era considerada um alimento luxuoso no passado. Abrir mão dela é um ato de autodomínio. União com os pobres. Comer alimentos simples como peixe e legumes lembra a solidariedade com quem sofre. De acordo com as disposições da Igreja Católica, o Código de Direito Canônico, especificamente no Cânon 1251, diz: todos os fiéis, a partir dos 14 anos, devem abster-se de carne nas sextas-feiras da Quaresma e na Sexta-feira Santa. Em alguns países, a Conferência Episcopal permite trocar a abstinência por outra forma de penitência, como oração ou esmola, exceto na Sexta-feira Santa, quando a abstinência de carne é obrigatória. Existem algumas exceções e curiosidades interessantes sobre essa prática. Por exemplo, apenas mamíferos e aves são considerados carne, então peixes, crustáceos e moluscos são permitidos. Além disso, doentes e idosos estão dispensados dessa prática. Na Idade Média, os nobres encontraram uma maneira curiosa de burlar a regra, comendo castores, que eram considerados peixes por viverem na água. Hoje em dia, essa prática vai além de ser apenas uma regra. É um convite para vivermos o luto pela morte de Cristo e prepararmos nosso coração para a Páscoa. Em muitos países, como o Brasil, o hábito de comer peixe na Sexta-feira Santa tornou-se cultural. Mas o mais importante é a atitude interior de conversão. Em resumo, não comer carne é um ato de sacrifício, memória do Calvário e uma expressão de identidade católica, que nos conecta a séculos de tradição espiritual. Vamos explorar mais práticas, significados e curiosidades sobre a Semana Santa no catolicismo. Práticas comuns na Semana Santa. Silêncio e jejum. Na Sexta-feira Santa, além da abstinência de carne, recomenda-se jejum. Isso significa apenas uma refeição principal e duas menores, sem exageros. Já no Sábado Santo, muitos fiéis mantêm um clima de recolhimento até a Vigília Pascal. Agora, vamos falar sobre procissões e encenações. A Via Sacra é uma encenação das 14 estações da Paixão de Cristo, algo muito comum em paróquias e cidades históricas. Em alguns países, como Portugal e Filipinas, há a procissão do enterro, com imagens de Cristo morto e Nossa Senhora das Dores. Costumes regionais. No México, temos a Queima de Judas, um efeito cênico que representa a derrota do mal. Na Itália, a Processione dei Misteri traz encenações realistas da paixão. E no Brasil, a Malhação de Judas é uma tradição folclórica, embora não oficial da Igreja.
objetos e símbolos litúrgicos. O círio pascal é uma vela grande abençoada na vigília pascal, simbolizando Cristo, a luz do mundo. Os óleos sagrados são abençoados na Quinta-feira Santa. O óleo do crisma é usado em batismos, crismas e ordens sacras. O óleo dos catecúmenos é para batismo e conversão. E o óleo dos enfermos é utilizado na unção sacramental. A toalha e a bacia, usadas na Quinta-feira Santa, simbolizam o serviço humilde durante o lava-pés. Perguntas frequentes. Por que o altar é esvaziado na Quinta-feira Santa? É um sinal de luto. Após a missa da Ceia do Senhor, retiram-se toalhas, velas e adornos para simbolizar que Cristo foi preso e abandonado. Por que não se tocam sinos até a vigília pascal? Bem, é uma tradição que representa o silêncio da igreja diante da morte de Jesus. Em alguns lugares, usam-se matracas para chamar os fiéis. E qual o significado do aleluia na Páscoa? A palavra hebraica aleluia significa louvem a Javé. Ela é proibida na Quaresma para destacar a alegria da ressurreição. Como viver a Semana Santa hoje? Participar das liturgias, especialmente o Tríduo Pascal. Fazer exame de consciência e confissão. Praticar caridade, como visitar doentes e ajudar os pobres. E, claro, reduzir distrações, evitando festas e o excesso de redes sociais. Vamos falar sobre algumas curiosidades históricas. Na Idade Média, na Europa, peixes como o bacalhau tornaram-se tradição por serem fáceis de conservar. E no século XX, o Papa Pio XII restaurou a vigília pascal noturna, que antes era celebrada de manhã. O significado das cores litúrgicas nesse período. As cores litúrgicas usadas na Semana Santa têm um profundo significado simbólico, refletindo os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Cada cor é escolhida com base na tradição da Igreja Católica e no seu significado teológico. Aqui está uma análise detalhada. Roxo, também conhecido como roxo penitencial ou púrpura. Quando é usado? Domingo de Ramos, segunda a quarta-feira santa, e em alguns lugares na quinta-feira santa até a missa da Ceia do Senhor. Significado: penitência e preparação. Representa o luto, a conversão e a expectativa pela redenção. Lembra a realeza de Cristo, já que púrpura era a cor dos reis, mas também de humilhação, como no manto de escárnio de Jesus. Vermelho ou vermelho sangue. Quando é usado? Domingo de Ramos, em algumas tradições, substituindo o roxo. Sexta-feira Santa, durante a liturgia da Paixão. Significado: sangue e martírio. Simboliza o sacrifício de Cristo na cruz. Também lembra o fogo do Espírito Santo, especialmente na Quinta-feira Santa, na missa do Crisma, onde se recorda o sacerdócio e a missão apostólica. Branco, também conhecido como branco, ouro ou luz. Quando é usado? Na Quinta-feira Santa, durante a missa da Ceia do Senhor. No Sábado Santo, durante a Vigília Pascal. E, claro, no Domingo de Páscoa. O significado? Pureza e ressurreição. Representa a vitória de Cristo sobre a morte. E a Eucaristia, especialmente na Quinta-feira Santa, lembra a instituição do corpo e sangue de Cristo.
preto, que é opcional em algumas tradições. Quando é usado? Na Sexta-feira Santa, em ritos mais antigos ou solenidades específicas. O significado? Luto e escuridão, refletindo a dor da Igreja diante da morte de Jesus. No entanto, é raro hoje em dia, sendo substituído pelo vermelho ou roxo na maioria das celebrações modernas. E dourado, também opcional para solenidades, quando é usado na Vigília Pascal e no Domingo de Páscoa, podendo substituir o branco. O significado? Glória e luz divina, enfatizando a alegria da ressurreição. Rosa, que é raramente usado na Semana Santa. A exceção? Em alguns lugares, o quarto domingo da Quaresma, conhecido como Laetare, usa rosa para simbolizar uma pausa na penitência, mas não é utilizado na Semana Santa. E por que essas cores importam? A pedagogia da fé. As cores ajudam os fiéis a entender emocional e espiritualmente os mistérios celebrados. Elas também promovem a unidade da Igreja, pois mesmo em culturas diferentes, as cores mantêm um significado universal. E claro, a beleza e sacralidade. A estética litúrgica eleva o coração a Deus. Conclusão: a importância da Semana Santa para os católicos. A Semana Santa é o coração da fé cristã, um tempo sagrado em que a Igreja Católica revive os mistérios centrais da salvação: a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Sua importância pode ser resumida em 3 dimensões essenciais. Memória do sacrifício de Cristo. É uma celebração histórica e espiritual que atualiza o amor redentor de Deus, que entregou seu Filho para salvar a humanidade. Cada ritual, como a Via Sacra, a adoração da cruz e Vigília Pascal, convida os fiéis a mergulhar no mistério da redenção. Tempo de conversão e renovação. A Quaresma prepara os fiéis, mas a Semana Santa é o ápice da penitência e da graça. Através do jejum, oração e caridade, os católicos são chamados a purificar o coração e renovar seu compromisso batismal. A ressurreição, celebrada no domingo de Páscoa, é o fundamento da fé cristã. Sem ela, como diz São Paulo, vã seria a nossa pregação, e vã a vossa fé. 1 Coríntios 15:14. A Semana Santa nos lembra que, mesmo na dor, a esperança em Cristo triunfa. Do Papa aos fiéis nas comunidades mais remotas, a Igreja celebra os mesmos ritos, criando uma comunhão universal. Tradições locais, como procissões e encenações, enriquecem a fé, mas o núcleo litúrgico permanece o mesmo em toda a Igreja. Por que a Semana Santa ainda importa hoje? Num mundo marcado pelo esquecimento de Deus, consumismo e crises existenciais, a Semana Santa oferece sentido para o sofrimento, unindo-o ao de Cristo, resposta à morte, com a promessa da vida eterna, e comunidade e pertença, em uma sociedade cada vez mais individualista. A Semana Santa não é apenas uma tradição religiosa, mas um encontro vivo com o amor que transforma a história. Quem a vive com fé sai renovado, levando ao mundo a alegria pascal. Cristo morreu, mas ressuscitou, e com ele, toda a humanidade tem esperança de redenção. Esta é a noite que nos liberta da escravidão do pecado e nos restaura a graça. Exulte, Vigília Pascal.
Muito obrigado por assistir até aqui, um forte abraço e até o próximo